Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera. Aqui quem tá falando é a Ana Tereza. E hoje a gente vai fazer um episódio que só eu e Ana Luísa vamos falar sobre algum assunto, explicando um pouco melhor sobre algum tema da psicologia. E hoje a gente escolheu os transtornos de ansiedade. Acaba que eu e a Ana Luísa a gente gravou esse episódio sobre ansiedade lá no começo do podcast, assim. Acho que o nosso terceiro episódio é sobre ansiedade, o nosso quinto episódio é sobre ansiedade, alguma coisa assim. Só que uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi que, apesar deles serem episódios mais antigos, de meses atrás, eles são dos mais escutados por vocês. Então, o nosso racional por trás, né? O que a gente pensou? É que muita gente fala sobre ansiedade, mas as pessoas não sabem que existem tipos de transtornos de ansiedade. Que o transtorno de ansiedade, assim, ele é tipo meio que um guarda-chuva que abrange várias coisas embaixo dele. Então, hoje, a gente queria dedicar esse episódio a falar sobre os transtornos de ansiedade que existem no DSM. E aí vocês vão se perguntar, né? O que é o DSM? O DSM ele é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ele é feito lá nos Estados Unidos pela Associação de Psiquiatria Americana. Ele está na 5ª edição atualmente. Ele é um manual que sempre se renova. E a ideia dele é determinar critérios de diagnóstico para os transtornos para uma pessoa ser diagnosticada com depressão no Brasil e no Japão. E não ter erro, para ter uma coisa padronizada. E é interessante focar que ele é estatístico. Então, assim, ele aplica a estatística, aplica, assim, o quanto é predominante, sintomas, quanto não é, para fazer a base desses diagnósticos. Então, ele normalmente é um manual que é usado por psicólogo, fonoaudiólogo, por médico, terapeutas ocupacionais. Isso não quer dizer que os psicólogos vão diagnosticar, porque a gente já fez um episódio aqui que, se eu não me engano, o nome do episódio é Bastidores da Terapia, que a gente fala da diferença entre psicólogo, psicanalista, psiquiatra. E são médicos com CRM que vão fazer esse diagnóstico formal, mas a gente usa isso muito para guiar o nosso trabalho, até para a gente saber o quanto o paciente está em risco e até que ponto o paciente também precisa de um trabalho em conjunto com psicólogo e psiquiatra. Pegando o seu gancho, Ana Tereza, era exatamente isso que eu ia falar. Porque antes da gente entrar especificamente nos transtornos, foi muito interessante, porque por muito tempo, assim, quando eu decidi que eu ia fazer formação na minha abordagem, né, que é a Gestalt terapia, comecei a ler sobre e tal. Eu fui me deparando assim com um impasse, com uma questão de, meu Deus, Gestalt terapia trabalha ou não com diagnóstico, né? E isso é uma coisa, gente, que não tem uma resposta assim muito certa, isso vai variar muito. E eu, pessoalmente, tinha uma questão que eu ficava, não, mas como que a gente vai trabalhar com diagnóstico? Isso que a Ana Tereza falou, né, dessa questão da padronização, que a gente vai diagnosticar a pessoa com o mesmo transtorno aqui no Brasil e lá no Japão, e enfim, e tudo por trás disso, né? E eu ficava, não, mas porque a Gestalt terapia fala muito da singularidade da pessoa, da individualidade da pessoa, assim, e junto disso, né, do contexto. Resumindo, gente, eu ficava assim nessa dúvida, nesse limbo, ai meu Deus. E primeiro que não tem muito uma resposta certa, mas eu fui me dando conta da importância do diagnóstico para exatamente isso que a Ana Tereza falou. Eu acho que é muito fácil, assim, ter uma visão, e aí agora eu também falando de mim, da minha abordagem, das pessoas da minha abordagem. Muito fácil a gente cair numa visão muito romantizada também, de não, mas a gente não vai trabalhar com diagnóstico, porque não? Porque a experiência da pessoa é única, porque a experiência é dentro de um contexto, e como é que a gente vai ter uma padronização desses contextos? E assim, eu acho que o debate é sempre válido, mas também não dá para a gente esgotar e fingir, por exemplo, a importância da gente poder trabalhar com outros profissionais, né? E, de fato, nós, psicólogos, não podemos dar esse diagnóstico, até porque, parando para pensar, né, eu acho que seria uma posição muito arrogante também de psicólogos que escolhem, sei lá, não trabalhar com diagnóstico, muitas vezes, de não perceber a necessidade de acionar outros profissionais. E, na verdade, essa luz instalou muito para mim no episódio sobre transtornos alimentares que a gente fez com a Juliane Pires. E ela falou, por exemplo, do tratamento da anorexia, que a gente tem que
acionar muitas vezes psiquiatra, nutricionista, porque envolve outros aspectos, enfim. Então, eu só queria dar esse pitaco, né? Porque como a Ana Teresa fala muito do lugar dela enquanto terapeuta cognitivo-comportamental, e eu falo muito do meu lugar enquanto psicóloga, né, que utiliza a abordagem da Gestalt terapia, acho importante eu mencionar isso, né? Que tem um debate entre a Gestalt terapia do uso ou não do diagnóstico, e que eu acho que o debate é muito válido, mas é importante a gente perceber a importância desse diagnóstico para a gente poder trabalhar em conjunto. Psicólogo não é super-homem que vai resolver tudo, às vezes a gente tem que sim acionar outros profissionais, e é importante a gente ter essa padronização, né, para a gente poder trocar, e a gente tá falando meio que da mesma língua, né, Ana Teresa? Cara, com certeza, assim, a terapia cognitivo-comportamental não tem tanto essa questão com o diagnóstico, mas eu acho que o diagnóstico também algumas vezes protege as pessoas no sentido de você falar que você tem um transtorno de ansiedade, pode proteger em situações legais também, de trabalho, ou eu penso muito assim em crianças que têm TDAH. Você ser diagnosticado com TDAH, você pode até ter mais tempo de prova. Então, assim, não tenha medo de ter esse diagnóstico. O problema começa quando você começa a tratar isso como uma coisa estável. Assim, a minha personalidade é você assim, eu vou morrer assim, porque tem gente que leva o diagnóstico por esse lado. Vira uma bengala, né? E isso vira uma bengala. Mas a partir do momento que você entende que é um diagnóstico dentro de um contexto e existe remissão de sintomas ou diminui, né, os sintomas, o impacto dos sintomas na sua vida, eu acho que isso precisa ser pesado, porque para muita gente é um alívio saber que a pessoa tem uma doença e que não é escolha dela se sentir dessa forma ou agir dessa forma, mas tem muita gente que pode ir para outro polo de acolher, acatar como se e isso se tornar parte da personalidade da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala diagnóstico. Mas, gente, a gente botou esse adendo, a gente vai conversar melhor como funciona a terapia dentro da terapia cognitivo-comportamental e da Gestalt terapia, porque a gente vai falar aqui dos critérios diagnósticos, mas para vocês poderem identificar outras pessoas que podem estar passando por problemas e aí vocês procurarem ajuda profissional, que eu acho que isso é muito importante. E aí a gente vai explicar depois como funciona essa ajuda profissional dentro da psicologia. A gente não pode falar das outras áreas, mas a gente pode falar como é que a gente faz. Então, para a gente começar a entender o que é a ansiedade, o próprio DSM descreve os transtornos de ansiedade como todos têm uma característica de medo e ansiedade excessivo e alterações comportamentais relacionadas a esse medo e essa ansiedade. O medo ele é a resposta emocional à ameaça, que pode ser real ou percebida. Assim, você achar que talvez alguém possa te assaltar já ativa o sistema de medo no nosso corpo. E a gente ser de fato assaltado também ativa o sistema de medo no corpo. Enquanto a ansiedade, ela é a antecipação da ameaça. Então, antes de sair de casa, você já está prevendo que você vai ser assaltado. E isso é muito importante da gente entender. E até eu estava falando dessa coisa da gestalt terapia, da coisa dos diagnósticos, mas eu estou pensando muito agora com isso que você falando, o quanto que a ansiedade e até o tratamento da ansiedade tem muito a ver com a própria gestalt terapia, né? Porque eu já trouxe isso em outros episódios, mas para quem não ouviu, quem não maratonou aí todo o nosso podcast, um dos princípios básicos assim da gestalt terapia é o aqui e o agora. Não vou explicar muito, mas é basicamente o que o conceito diz, de que a gente tenta muito trazer a pessoa para ela viver a vida no presente, né? E porque todas as escolhas, tudo que a gente pode fazer, na verdade, está no presente. E isso é uma dos grandes norteadores, assim. Por mais óbvio que seja, a gente acha importante de ressaltar esse óbvio. E é muito doido, né? Essa coisa que a ansiedade é muito de você viver no futuro. Você vive no futuro. É como se sua cabeça, né? Seu pensamento está no futuro, mas seu corpo está no presente. Então, o quanto que é doido, né? Que fica isso totalmente dissociado. E o que acontece, né? Que você não está conseguindo viver no presente. Mas, enfim, pensei nisso agora porque tem muito a ver. Que acaba que muitos dos teóricos dentro da psicologia, e a origem da psicologia é psiquiatria, e muitos teóricos foram psiquiatras. Então faz muito sentido as teorias, assim, procurarem tratar os sintomas que estão aí descritos na psiquiatria. Eu penso pela TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, é um psiquiatra americano que criou, que também era psicólogo, mas ele também tinha formação psiquiátrica. E também vale o adendo que Freud era psiquiatra, gente. Aham, o pai da psicologia. Então, gente, vão ser mais ou menos uns 8 transtornos. Eu não vou focar a fundo em todos, porque tem alguns eu acho que vale mais a pena, até pela faixa etária do nosso podcast, porque tem transtornos que eles aparecem mais em certa idade e outros que não. Então, eu vou focar mais no que aparece no nosso consultório,
e a gente vai avisar. Mas eu vou aqui pela ordem que aparece no próprio manual lá de psiquiatria. E aí a gente vai dando exemplos, assim, até para vocês entenderem, porque muitas vezes a gente lê o diagnóstico e a gente não consegue muito encaixar na vida real. Então eu sempre vou estar tentando fazer de uma coisa bem, bem lúdica, vamos botar assim. O primeiro transtorno é o transtorno de ansiedade de separação. Eu acho que vocês já devem ter visto crianças que não querem separar dos pais de jeito nenhum. Então, isso pode ser uma imagem que vocês podem ter. Então, é um medo e ansiedade meio impróprio e excessivo em relação ao estágio de desenvolvimento que a pessoa está. Porque tudo bem quando a pessoa é bebezinha, mas quando você já tem, por exemplo, uns 10 anos, você já começar a questionar e querer averiguar esse tipo de comportamento. Então a pessoa começa a sofrer muito, só pelo fato de, assim, um pai ou uma mãe tentar se distanciar, ou assim, você sabe que seu pai e sua mãe vão ir trabalhar, você sabe que vai ter nessa separação, e aí você já começa a ficar ansioso por causa disso. Então é uma preocupação que ela persiste e ela é excessiva. Porque ela fica o tempo inteiro procurando assim, será que essas pessoas vão me deixar? Será que essas pessoas não vão mais ficar comigo? E eu acho que vale a pena também falar que não é só em criança, assim, eu pelo menos vejo mais em criança, mas isso pode existir tanto em adolescentes quanto adultos também. Então, algumas dessas pessoas podem acabando ter relutância de, tipo, sair de casa, se afastar de casa, ou ter medo de ir para a escola, para o trabalho, em virtude do medo de se separar. Então, é esse medo muito grande que a pessoa começa a evitar certas coisas. E isso é uma coisa que eu vou focar muito, gente. Um comportamento muito comum em ansiedade que a gente tem que tratar é fugir das situações que causam ansiedade. A gente chama isso de evitação. E parte do prejuízo que a ansiedade causa é causado pela evitação. Então, por exemplo, nesse transtorno que é a ansiedade de separação, a pessoa começa a se prejudicar de não querer sair de casa, de não querer se distanciar das pessoas, que ela se sente confortável. Pega uma criança, né? A criança não quer se distanciar da mãe e do pai, ela começa a se prejudicar porque ela fica evitando não sentir ansiedade, ela fica seguindo essas pessoas para não se sentir ansioso por não estar com elas. Só que isso tem prejuízos. E por isso que é um transtorno, tá bem, gente? Eu acho importante a gente falar também que um dos pontos principais, pelo menos eu lembro disso da aula de psicopatologia, é que um dos indícios para uma coisa ser considerada um transtorno, quando deixa de ser uma vivência humana, natural, porque como a gente já falou nos outros episódios, gente, a gente não elimina a ansiedade, a gente não está aqui para eliminar a ansiedade faz parte da nossa vivência enquanto seres humanos, e ela tem uma função muito importante que a Ana Teresa explicou maravilhosamente bem no episódio, que eu acho que é, e assim disse a ansiedade. A Ana Teresa explicou a função da ansiedade. Isso. Então, o nosso lugar aqui não é eliminar isso. Mas quando isso passa a ter um prejuízo na sua vida, em algum lugar da sua vida, agora seja na sua vida relacional, na sua vida profissional, aí a gente começa a ter um pouquinho do alerta, assim, tem alguma coisa que não está muito bem regulada, digamos assim. Eu penso muito nessa coisa da ansiedade de separação, trazendo de novo a Gestalt terapia, né? Na verdade, eu nem tinha planejado trazer isso, mas me veio agora, que se conecta muito com o conceito da Gestalt terapia, né? Que é o conceito de confluência. Que, gente, assim, eu não vou estar explicando o conceito, mas vocês sabem aquele casal que tem um perfil no Facebook em conjunto? E que, tipo, tinha perfil no Orkut? Sei lá, no caso da Ana Teresa, tipo, Ana e Léo, no meu caso. Ana e Natan. Quando a gente fala de pessoas confluentes, isso não precisa ser só no casal, pode ser pais com filhos, filhos com pais. É basicamente quando não tem uma diferenciação entre um e outro, quando tipo, é como se fosse um. Para onde um vai, o outro vai. Se um tá mal, o outro também fica mal. Se um fica feliz, o outro também fica feliz. Então não tem uma diferenciação clara do que é meu e o que é o outro. E isso é muito comum de acontecer, principalmente nas relações amorosas. É muito comum, por exemplo, no início de um relacionamento, que tenha uma pitada de uma confluência. Mas a questão é, por exemplo, sei lá, depois dos primeiros meses, do primeiro ano de relacionamento, o casal continua assim? Ou, nesse caso, falando agora de ansiedade de separação, né? É muito comum, gente, a gente nasce, quando o bebê nasce, ele é totalmente dependente da mãe, né? Então, até um bom exemplo para falar de confluência é a questão da dependência. E aí, quando um bebê nasce, por exemplo, ele é confluente da mãe, ele tem uma dependência total da mãe. E isso faz parte da fase de desenvolvimento desse bebê, dessa criança. Agora, a questão é, a pessoa vai crescendo, essa criança vai crescendo, os anos vão se passando e essa fusão, essa junção fica no fato da criança não ter um espaço para experimentar,
o pai não consegue ficar longe, a mãe não consegue ficar longe, é aí que você vai vendo. Então, até uma coisa sobre o transtorno de ansiedade de separação que tá me vindo, vem muito dessa coisa, dessa confluência, né, dessa junção, assim, como se fosse uma coisa de um grude que não pode separar, e que, gente, isso num geral, assim, tem um contexto, isso pode acontecer muito, por exemplo, a partir de pais superprotetores, pais que não dão um espaço, né, para o filho se diferenciar, para o filho experimentar. E aí, essa dependência que começa lá quando o bebê nasce, ela vai se prolongando. É como se fosse, assim, uma super ameaça para aquela criança. A criança não aprendeu a estar sozinha, não aprendeu a lidar com o mundo, né? E aí tudo vira uma ameaça. Tudo que não tem aquele pai ou aquela mãe vira uma ameaça. Então, num geral, tem um contexto de onde surge, né? E onde pode desenvolver um transtorno de ansiedade de separação. E é muito interessante porque a gente compartilhou, eu e a Ana Teresa, sobre nossas experiências com ansiedade, né? Nesses outros episódios que a gente fez. E a Ana Teresa comentou sobre a possibilidade de transtornos de ansiedade diferentes, muitas vezes se sobreporem, né, numa pessoa, e que uma coisa pode Com ser na certeza. outra. No próprio manual, eles falam que os transtornos são extremamente comórbidos. O que isso significa? Tipo, você pode ter mais de um ao mesmo tempo. Assim, um meio que puxa o outro puxa o mesmo e vai indo. E eu acho que a Ana Teresa até comentou nisso quando eu estava contando a minha experiência com ansiedade, que eu eventualmente fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada, que a Ana Teresa vai falar um pouco mais depois, mas que eu já tive também traços de uma fobia social. Então, assim, e agora, na verdade, agora não, há um tempo eu comecei a perceber, né, quando eu fui estudando isso e tal, me conhecendo mais na terapia, eu fui me lembrando de situações muito interessantes da minha infância, por exemplo, que quando os meus pais saíam, tipo, saíam para jantar, aí eu não sei quantos anos eu tinha, gente, eu devia ter talvez uns 5, 6, 7 anos. Gente, às vezes eu tinha crises de choro sozinha no meu quarto, porque eu começava, olha a catastrofização, Ana Teresa, a criança de 6 anos, começava a imaginar os pais voltando por exemplo, mas meus pais não, 11h30 da noite, eles ainda não voltaram. Será que eles baterão de carro? Mas se eles tiverem batido de carro, como é que eu vou receber essa notícia? Porque talvez eu já teria recebido uma ligação da minha mãe me avisando que ela vai chegar um pouquinho mais tarde. Então, assim, vocês veem que, gente, isso não é um comportamento, entre aspas, normal. Uma coisa tipo, sei lá, meus pais falaram que eles iam voltar meia-noite, deu 4 horas da manhã, eles não voltaram. Mas não era o caso, assim. Então, a gente vai vendo também o contexto. Qual é o contexto em que essa ansiedade e esses comportamentos, ou esses sintomas apareceram, né? E hoje, eu fico lembrando disso, e esse é só um pequeno caso, né? Mas eu fui lembrando de várias situações da minha infância que eu tinha isso, né? Que eu tinha esse medo. E aí tinha essa dependência, e como que, muito por conta dessa dependência, muitas vezes eu não falava por mim, muitas vezes eu não experimentava coisas sozinha, foi se transformando numa certa fobia social, quando eu comecei a ter que lidar com situações sociais sozinha. Enfim, a Ana vai passar por esses transtornos, mas só para vocês verem como isso tudo está muito interligado, e a gente vai começando a perceber muitas vezes essas situações que a gente achava que era, sei lá, uma criança fazendo birra, ou uma criança, sei lá, tá com saudade dos pais. Eu vejo muitos pais falando isso, né? Quando os filhos não sustentam ficar longe deles, e eles ficam, ai, nossa, ele me ama tanto, ele tá com saudade da mamãe. Ai, nossa, ele berra de chorar quando eu vou, sei lá, pra minha yoga. E, gente, assim, né? Não é o natural. Então, é muito interessante como muitas vezes os pais também reforçam isso, né? Mas por uma questão de não saber mesmo, né, gente? De às vezes não saber que isso é um comportamento que não é muito legal. Eu acho que um dos pontos legais desse episódio é das pessoas poderem identificar, assim, porque eu acho que muitas vezes a gente reforça a ansiedade nas pessoas e a gente não tá fazendo a mínima ideia que a gente tá fazendo isso. E aí eu vou agora para o segundo transtorno, que é o mutismo seletivo. Praticamente é quando a pessoa fracassa em falar em situações sociais bem específicas, no qual ela precisa falar. Exige uma expectativa que a pessoa fale, por exemplo, na escola. E o fato, né, da pessoa não falar causa algum prejuízo nela, seja tipo educacional, seja profissional, seja na comunicação social, né, que para você socializar com as pessoas, você precisa se comunicar mal ou bem. E assim, mais ou menos se espera que a pessoa tenha esse mutismo, né, ela fique muda seletivamente, pelo menos um mês, assim, para você começar a achar que isso é um problema.
Só que é importante frisar que, por exemplo, tem crianças ou pessoas que podem não falar ou ficarem mudas porque elas não sabem o idioma, porque elas não sabem se comunicar. Então, isso é muito importante. Se você, por exemplo, eu sou brasileira, fui morar, sei lá, na Suíça, o pessoal fala alemão. E aí, sei lá, meu filho tá aprendendo a falar alemão e por acaso ele não sabe se comunicar direito ainda e ele fica mudo. Não se aplica nesse caso. Se aplica, por exemplo, se eu sou brasileira, meu filho é brasileiro, a língua materna dele é brasileiro, é português, e ele acaba não falando, ele tem essa dificuldade de falar. Então, isso também é um transtorno de ansiedade que precisa ser visto. E uma coisa muito importante de falar é que, assim, talvez, não sei se choca vocês ouvirem isso, mas eu me lembro quando eu estudei, eu fiz uma matéria só de transtornos de ansiedade na faculdade, e quando eu vi isso, eu fiquei chocada do tipo, não, mas a criança não fica muda. Não, mas não fica muda. Gente, quando a gente fala mutismo, é como se ela fosse muda mesmo. E aí a questão do seletivo é isso. Uma coisa é uma pessoa que de fato é muda, isso é uma limitação orgânica real no corpo dela. Outra coisa é, por exemplo, uma criança que quando tá em casa com os pais fala beça, e fala, não é nem fala beça, simplesmente fala normalmente e chega, por exemplo, na escola ou chega, sei lá, num psicólogo eu até entendo, assim, no início é comum que a criança não fale muito e tal, mas em situações, por exemplo, sei lá, no parquinho com crianças, pode ser, a gente tá falando só escola, parece que é muito, tipo, muito óbvio, assim, mas a escola, que criança, vai querer falar na escola? Não, mas às vezes a pessoa, por algum motivo, num parquinho, para brincar com os amigos, ela fica muda, e quando a gente fala muda, gente, é muda real, e não é birra, isso faz parte de um transtorno, por algum motivo, naquele momento, é como se aquela criança ou aquela pessoa fosse muda. Então, não sei se choca vocês, porque é isso, assim, é muito, uma parada muito nova. Eu lembro que quando eu vi, eu fiquei, não, mas não é possível, como é que fica muda? É só falar, é só abrir a boca e falar. Se a pessoa fala, tipo, como é que fica muda? Mas não é isso, assim, tem todo um contexto e por algum motivo, nessa situação específica, isso acontece. Então, não adianta, por exemplo, os pais simplesmente, por exemplo, darem broncas. Isso é uma dificuldade muito real e é uma questão muito real a ser olhada com carinho, assim, com cuidado, né? Isso que você falou é muito importante, de que tudo isso que a gente vai falar sobre todos os transtornos, as pessoas estão sofrendo de alguma forma. Então, assim, é muito importante enxergar esse sofrimento e entender que talvez não aconteça com você, talvez você não entenda tão bem, mas de entender que isso está causando sofrimento na pessoa e está causando alguma dor. Eu acho que esse é o mais importante de tirar de tudo isso daqui. E aí a gente vai para outro transtorno de ansiedade, que é a fobia específica. Esse aí todo mundo conhece, esse daí tá todo mundo careca de saber. Que é aquela pessoa que tem medo de altura, tem medo de sangue, tem medo de aranha, tem medo de cobra. São aquelas pessoas que não suportam estar na presença dessa coisa que ela tem medo. Assim, eu, por exemplo, tenho medo de altura. Não sei se chega a ser uma fobia específica. Mas eu fico pensando, assim, um exemplo muito clássico é aquela pessoa que, por exemplo, tem medo de aranha. E aí ela não pode nem ver uma foto de aranha que ela já começa a se sentir ansiosa, ela já começa a ficar com medo. Então, a fobia específica, né? Ela é caracterizada por esse medo e ansiedade muito grande num objeto, numa situação que de fato não tá ameaçando. Porque assim, tá tudo bem a gente sentir medo se alguma coisa vai fazer algum mal pra gente. Mas se você vê uma foto, a pessoa não tá de fato correndo risco. E aí a gente vê que tá desproporcional o sentimento com a situação. Aí a gente começa a entender que pode ter alguma coisa aí que tá meio desregulada. Sim, e você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é a diferenciação entre você sentir medo de coisas e você ter uma fobia. A fobia é justamente isso, é quando o sofrimento e quando esse medo está exacerbado. Então, eu tenho um exemplo muito bom, assim, eu acho que é bem interessante, por exemplo, eu tenho fobia de agulha, de, assim, tirar sangue, de tomar vacina. Eu acho que eu poderia explorar um pouquinho isso mais, porque eu acho que isso hoje se estende até a procedimentos médicos num geral. Acho que não é a agulha a questão. Mas, enfim, isso aí é uma coisa para eu tratar na minha terapia. Mas isso tem a ver com o que você estava falando, porque, por exemplo, minha mãe me fala muito isso, assim, no sentido de tentar me ajudar, mas não ajuda em nada, porque, gente, a gente não tem controle sobre essas coisas, né? E, por exemplo, vacina, gente, é uma coisa ótima pra gente. Tirar sangue é super importante para a saúde. Só que é isso, o medo, a fobia não discrimina isso. É como se a gente perdesse a capacidade de racionalizar em relação a isso. Então, por exemplo,
A Ana deu o exemplo da aranha, que às vezes assim, a foto da aranha não vai te fazer mal. Eu tenho uma amiga que ela tem fobia de borboleta. E assim, o que a borboleta vai fazer, né, gente? Nada. Mas dane-se que a borboleta não vai fazer nada, porque por algum motivo ela tem essa fobia. E aí é isso, a gente não tem essa racionalização. E a borboleta não vai fazer nenhum mal, assim, a borboleta é de fato um animal que não faz mal, né? Porque se a gente pensa lá em abelha, abelha pode picar, mas eu acho que é um exemplo muito nítido quando a gente fala disso, de, por exemplo, de uma borboleta. E para mim, no caso da vacina, de tirar sangue, que é uma coisa que não só não me faz mal, mas muito pelo contrário, me faz muito bem, mas mesmo assim, por algum motivo, eu tenho essa fobia, no sentido de que é muito ruim para mim. Eu fui fazendo uma autoterapia de exposição com isso, por exemplo, eu não conseguia, quando eu comecei a assistir Grey's Anatomy, a série Grey's Anatomy, eu não conseguia ver algumas partes porque eram procedimentos médicos, tinha corte, tinha agulha, tinha furo, tinha acesso, tinha tudo. Só que aí eu pensei, eu lembro que no início, por exemplo, eu não conseguia assistir a série quando eu tava comendo. E aí eu fui sozinha, assim, tipo, bem aos pouquinhos, começando entre aspas, me forçar um pouco mais para que não fosse impossível, por exemplo, eu ver uma série médica. Mas só para dar esse exemplo, assim, até porque uma forma de tratar isso, de tratar fobia, né, Ana Teresa, é a terapia de exposição. Eu fiquei na dúvida se eu expunha isso para as pessoas ou não, porque é meio complicado. Para uma pessoa que tem muito medo, tipo, de altura, eu penso de altura porque eu realmente, por exemplo, já teve vezes que eu deixei de montanha-russa, essas coisas, porque eu não queria a sensação de queda livre de altura. Mas, por exemplo, isso não está prejudicando a minha vida. Mas tem pessoas que realmente prejudicam a vida. Mas, assim, parte é você se expor ao seu medo. Eu sei que é um pouco inovador esse conceito, mas vamos voltar para o exemplo da aranha. Se você tem medo de aranha, não quer dizer que você vai precisar abraçar uma aranha e dormir com uma aranha, gente. Mas você precisa começar a ver foto e você precisa depois ver uma aranha, nem que seja tipo longe e você em outro lugar. Ou, por exemplo, uma aranha no zoológico. É tipo, existem fases. A gente não simplesmente vai jogar uma aranha no seu colo e aí você, tipo, vai se expor à aranha. A gente, normalmente, dentro da terapia cognitivo comportamental, isso é bem antigo, assim, isso é bem protocolo clássico, que você faz uma hierarquia do que te dá mais medo, do que te dá mais ansiedade, e você vai indo um a um até que esses níveis você tenha diminuído a ansiedade. Porque a ideia por trás é que a ansiedade vai diminuindo de acordo com que você vai sabendo lidar com ela. E tem estudos recentes, que eu já vi numa palestra, que fala que você aprende a lidar com o desconforto da ansiedade. Então, assim, muita gente que foge das situações é porque a pessoa não sabe lidar com o desconforto que a ansiedade gera. E a partir do momento que você está se expondo, né, se colocando nessas situações que geram ansiedade, você está aprendendo a lidar com esse sentimento. Nossa, você falou uma coisa perfeita, essa coisa do desconforto. É isso, assim, quando eu falei da questão do diagnóstico e tal, lá no início, a Gestalt terapia trabalha muito com isso, assim, de ir para além só, por exemplo, do diagnóstico, do sintoma. Não que as outras abordagens não façam, né? Mas isso é muito, assim, da Gestalt do que está por trás disso, né? E a Ana falou uma coisa que faz muito sentido, por exemplo, do desconforto. Uma pessoa que tem muita ansiedade e aí foge, e tem muita fuga, assim, foge porque não quer sentir, não quer sentir. Isso é só porque não quer sentir ansiedade ou a pessoa, num geral, na vida dela, por exemplo, não aprendeu a lidar com o desconforto, né? E aí isso entra em outro tema, tá para além de um transtorno de ansiedade, tá? Tem a ver com, a gente fala muito do tema existencial da pessoa, o tema, assim, que tem a ver para além daquele diagnóstico, né? Mas uma coisa que eu queria trazer do exemplo da aranha, que eu fiquei pensando, uma pessoa poderia ouvir a gente pensar, mas eu, assim, por que eu precisaria fazer algum tipo de terapia ou alguma coisa para me expor mais, sei lá, uma aranha? Se eu não vou, assim, aranha é uma coisa muito específica. Mas aí eu pensei aqui, gente, é pra gente poder pelo menos suportar. Eu acho que você usou essa palavra, né, Ana Teresa? Suportar, e eu acho que é bem legal. E aí imagina que você tá, tipo, numa viagem pra serra, pra passar o ano novo, no meio do nada, com seus amigos, e surge uma aranha. Você pode achar que você ter fobia de aranha não te prejudica em nada. Até que você se pega numa situação, por exemplo, que tem uma aranha na casa, e tem gente que, por exemplo, se recusa a entrar. E eu não tô falando isso para criticar essas pessoas, não, gente. Tipo assim, a pessoa não se recusa. Eu tô falando no sentido de perceber que, às vezes, a gente acha que a gente não tem prejuízo, mas a gente tem. E o que essa pessoa, por exemplo, que não ia querer entrar na casa porque tem uma aranha lá, ia fazer? Aí você vai ter um prejuízo, porque ou ela vai ter que confrontar isso, e ela vai ter que, pelo menos, se desensibilizar um pouquinho
Ou ela o quê? Vai dormir do lado de fora? Ela vai ter que acabar com a viagem dela por conta disso? Então, a gente acha muitas vezes que não tem prejuízo, até a gente se deparar com essas situações que podem ser exceções, mas que muitas vezes existem. Isso me lembrou até de um livro que eu já li, né, sobre ansiedade, que a estatística tá meio desatualizada. Eu acho que o livro é de 2009, mas eles falam que mais ou menos 25% da população vai ter algum tipo de fobia. Só que nem todo mundo vai, assim, a grande maioria não vai procurar ajuda. Por quê? Porque atualmente a gente vive em cidade, então assim, a probabilidade de você encontrar com uma aranha é baixa, uma probabilidade de você encontrar com uma cobra é baixa. Então acaba que você não procura tratamento, é um tipo de fobia que você não procura tanto. Mas, por exemplo, eu acho que isso fica muito claro. Tem pessoas que têm fobia de fogo, têm medo de fogo. Então, por exemplo, toda vez antes de dormir tem que tirar todas as tomadas, porque se a tomada vai pegar fogo, e aí não tem como pegar fogo, tipo, começa a ficar uma coisa inviável. Assim, acaba que fogo a gente, para cozinhar, você precisa cozinhar com fogo. E aí, como é que você vai fazer? Sim, total. Não, e eu fico pensando nessa coisa da... A minha fobia, né, enfim, vacina, geração do que for, né, o prejuízo que tem para mim, para minha saúde, porque eu não faço check-up na frequência que eu deveria, eu muitas vezes não tomo essas vacinas mais enfim, do cotidiano, por exemplo, de gripe e tal. Cara, foi um sofrimento para mim para tomar a vacina do coronavírus. Eu tomei porque, assim, precisei mesmo, mas eu acho que talvez se eu tivesse num dia ruim, eu não teria tomado, não. Então, dia ruim eu digo em relação à coragem, né? Mas, então, assim, tem fobia, gente, que a gente... Eu acho que, num geral, se tá muito exacerbado, é importante que a gente vá buscar uma ajuda. Não precisa, de novo, que não significa que, por exemplo, eu vou procurar uma ajuda e eu vou passar a doar sangue toda semana. Mas, para qualquer pessoa, seja eu, seja com aranha, seja o que for, eu acho importante a gente poder manejar um pouco isso e dar uma flexibilizada. Flexibilizada, eu digo assim, no sentido da gente poder fazer um tratamento que nos ajude a flexibilizar e a suportar um pouco mais. Então a gente pode ir para o próximo transtorno, que esse daí eu também posso falar de uma visão pessoal, porque eu não recebi diagnóstico, mas eu acho que eu tinha, que é o transtorno de ansiedade social ou a famosa fobia social. É um medo ou uma ansiedade muito grande acerca de situações sociais, gente, quando o indivíduo é exposto para uma possível avaliação dos outros. Então, em qualquer lugar onde você está exposto para as pessoas olharem para você e terem a possibilidade de julgar você. Essa é a real. Então, você pode sentir ansiedade, né? A pessoa com fobia social sente ansiedade. Interações sociais, tipo manter uma conversa, encontrar com pessoas que não são conhecidas, que não são familiares. A pessoa pode se sentir ansiosa se ela está se sentindo observada, seja comendo ou seja bebendo, ou em situações que ela tem que demonstrar um certo desempenho, assim, tipo prova, ela tem que mostrar que ela é boa, e ela começa a se sentir meio ansiosa. Portanto, que é muito comum aquelas pessoas que têm medo de dar palestra, de apresentar trabalho, porque mal ou bem as pessoas estão julgando o seu desempenho. E aí você começa a ficar ansioso. E, gente, isso pode ser visto desde que você é criança. Isso não acontece só com adultos. E normalmente, né, essas pessoas, além de ficarem ansiosas nessas situações, elas também começam a ficar com medo das pessoas notarem que elas estão ansiosas. E aí, isso só aumenta a ansiedade. Porque elas começam a pensar, tá, mas aí eu vou apresentar o trabalho, eu já sei que eu vou ficar ansioso, eu não gosto, mas aí as pessoas vão ver que eu tô com o rosto vermelho, as pessoas vão ver que eu tô suando, as pessoas vão ver que eu tô gaguejando, e vai ser humilhante pra mim. E aí eu começo a ficar mais ansioso ainda. Isso faz parte do transtorno, esse medo. E essa forma de catastrofizar a situação também, né? Isso é bem típico da TCC explicar por forma dos pensamentos. Então, é quando, assim, bem resumidamente, se fosse resumir em uma palavra, assim, uma palavra não, uma frase. As situações sociais, elas quase sempre provocam medo ou ansiedade no fóbico social. E aí, o que acontece, como todo bom ansioso, como toda boa pessoa que tem um transtorno de ansiedade, já que apresentar trabalho me dá ansiedade, já que comer na frente das pessoas me dá ansiedade, eu não vou fazer. Eu não vou apresentar trabalho, eu não vou sair para comer, eu não vou conhecer gente nova, eu não vou fazer nada. E você começa a evitar e fugir das situações. Ai, Ana Luísa da faculdade, tadinha. Tô lembrando muito dela, Muito bom. cara. Nossa, eu tô lembrando muito dela. Queria dar um abraço nela. Cara, é complicado. E só uma coisa que eu queria pontuar, que a gente falou de catastrofização aqui, né? Eu não sei se tá claro para vocês o que é catastrofização. O nome meio que já é autoexplicativo, mas é basicamente quando a gente começa a aumentar as situações na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. Tudo vira uma catástrofe.
Então, por exemplo... Assim, a terapia cognitivo-comportamental, ela explica que existem distorções cognitivas. Distorções que a gente faz um pouco da realidade. Então, assim, quando você tá catastrofizando, por exemplo, vamos pegar o caso da Ana Luísa, né, de não querer fazer exame. Cara, eu não vou fazer exame. Aí, pode ser que eu tenho câncer, mas se eu não tratar esse câncer e não descobrir logo esse câncer, talvez eu corra risco de ser um câncer maligno. E aí, se for um câncer maligno, eu posso morrer. Vocês conseguem ver que o fato de eu ter medo, o que iniciou é o fato de eu ter medo de fazer exame. Não tem nada a ver se eu vou ter câncer ou não, mas eu criei uma situação que não existe, que é uma catástrofe total. É o pior cenário que pode acontecer. Eu pensei em outro exemplo aqui, assim, que não tem a ver especificamente com algo social, ou enfim. Mas, por exemplo, você tá na rua, né? Eu sei que o Rio de Janeiro, a gente mora no Rio de Janeiro. Não sei de onde vocês estão ouvindo, mas o Rio de Janeiro é uma cidade, sim, bastante violenta e tal, mas assim. Então, a gente sente algum medinho, às vezes, quando a gente quando a gente tá fora, mas imagina a situação. Você tá no ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar, e aí você começa a ouvir um barulho de moto. Aí quando você escuta barulho de moto, você pode só pensar, por exemplo, tá vindo uma moto e tal. No Rio de Janeiro, a gente pode pensar, dependendo do horário, eita, meu Deus, será que é assaltante, sei lá o que e tal. Mas aí você começa a pensar, cara, é uma moto. Cara, com certeza é um assaltante. Mas então, se esse assaltante, ele tiver armado, eu vou ter que reagir ou não. Mas se eu não reagir, eu vou perder minhas coisas. Aí se eu reagir, eu posso levar um tiro. Aí todo mundo aqui vai estar em volta e vai me ver levando um tiro. Aí como é que essa notícia vai chegar na minha mulher e ela vai ficar sabendo que o marido dela levou um tiro no ponto de ônibus quando tá... Vocês entenderam? Assim, você começa a criar uma situação na sua cabeça e vai aumentando, e vai de uma pequena coisa para toda uma situação. E, assim, eu ia falar que, na verdade, que num geral a gente vai para a morte, mas não necessariamente, né? No caso de fobia social, tem muito a ver com isso de você ser julgado, né? E eu fico lembrando, eu acho que a fuga, gente, é a grande coisa. Quando você começa a fugir muitas situações, mais uma vez, aí a gente pode ter esse alerta, né, de que alguma coisa tá um pouquinho disfuncional, ou bastante disfuncional. Eu tô lembrando, eu falei brincando, mas agora sério, da Ana Luísa da faculdade, e, gente, assim, eu, às vezes, não conseguia levantar para ir no banheiro, não conseguia levantar na aula, eu, às vezes, tinha que sentar mais perto da porta, porque eu ia levantar e eu não ia ficar muito tempo exposta, levantada, enquanto estava todo mundo sentado, me olhando, me vendo no banheiro. Sendo que é muito interessante, tá? Porque essa coisa de ansiedade social, eu fico pensando, gente, quem a gente pensa que é, eu tô me incluindo nisso, tá? Quem a gente pensa que a gente acha que a gente é tão importante ao ponto de todo mundo parar e prestar tanta atenção na gente e julgar tanto a gente, assim. E aí hoje eu penso nisso, né? Porque eu achava que se eu levantasse para ir no banheiro, ia todo mundo olhar para mim e ia começar a pensar coisas sobre mim, ia começar a me julgar. Na real, eu não sei nem qual era meu medo de ser julgada. Eu só sei que eu tinha medo de ser vista. Isso é um tema da minha terapia, tá? Essa coisa de ser vista. Mas dando exemplos para vocês, né? De situações que podem acontecer. No meu caso era isso. Eu sentava perto da porta, porque se eu sentasse num lugar, por exemplo, que eu ia ter que andar muito e as pessoas iam me ver muito. Eu não sentava, por exemplo, na primeira fileira, porque eu me sentia muito exposta, a professora ia me ver muito, talvez ia me fazer alguma pergunta, eu ia ter que responder, não sabia se eu poderia responder. Então eu ficava no meio para trás. Outras situações. Apresentação de trabalho, gente. Isso eu acho que é uma coisa importante. Medo de falar em público. Da última vez que eu vi, isso pode ter mudado. Mas a última vez que eu vi, medo de falar em público era o maior medo, assim, com maior estatística, né, entre nós. Grande parte das pessoas vai se sentir nervosinho antes de dar uma palestra ou de apresentar um trabalho. A questão é, o que você faz com isso? Você vai sentir o medo, você vai apresentar? Você vai faltar, você vai inventar uma desculpa, você vai faltar uma vez, aí você vai faltar na próxima, e você nunca vai apresentar um trabalho, vai evitar qualquer custo. Isso tudo são dados que a gente pode ver de, tipo, uma ansiedade normal, um medo normal de alguma coisa relacionada à exposição, e o que vai para uma fobia de que, assim, é insustentável, você foge a qualquer custo dessas situações. Eu fico pensando até na minha infância, assim, que eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas, tinha muita vergonha de apresentar trabalho, assim, era horrível. E eu acho que vinha muito um pensamento do tipo, e se eu errar? Eu acho que tinha muito a ver com, e se eu for inadequada? Ou se eu for estranha do rolê?
Eu acho que o fóbico social, no fundo, ele se sente inadequado, ele não se sente pertencendo àquela coisa. E normalmente pessoas que não pertencem são pessoas que ficam sozinhas, gente. Essa é a real. Muitos dos medos de ansiedade, né, principalmente quando a gente trata de ansiedade em relação ao outro, muito no fundo, isso tem que ser visto de caso a caso, mas muito no fundo é medo das pessoas te rejeitarem. Gente, a Ana Tereza acabou de me dar um dado aqui para eu ir para levar pra minha terapia. Cara, mas faz muito sentido. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. A questão da vergonha, sim, assim, vergonha, inclusive, é um sentimento muito trabalhado na Gestalt terapia. Por algum motivo, esse é um dos sentimentos que mais tem literatura na Gestalt terapia sobre. E é exatamente isso, Ana. Quando a gente vê, né, quando pessoas com fobia social e tal, a gente escuta muito a palavra vergonha. Não, porque eu tenho vergonha, não, porque eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha de comer na frente dos outros, eu tenho vergonha de apresentar trabalho, tenho vergonha, enfim, do que for, né? E vergonha é isso, é justamente sentimento de inadequação. Agora, você me deu aí um dado de... Porque eu já tinha chegado na questão da inadequação, mas qual o problema de ser inadequado, né? E faz muito sentido. Que a gente nasce numa sociedade que se você é diferente, você é taxado, você é excluído, você... A gente pega assim, agora tá tendo um movimento muito maior, né, de grupos minoritários ganhando voz. Mas assim, antigamente não tinha, e até hoje é visto como inadequado eles terem voz. A gente pode usar isso como um paralelo. Então, assim, você ser diferente é mal visto pela sociedade. E ainda tem a questão da família, né? Porque, por exemplo, eu cresci numa família que se você não segue um padrão, você fica de lado. Então, assim, eu já É, tive um reforço social e eu tive um reforço familiar para esse tipo de pensamento. com certeza. E é até quando a gente fala de, por exemplo, mas o que faz então uma pessoa ter um desses transtornos? É isso, gente, são inúmeros fatores. E o social e o familiar são uns desses fatores. A Ana Teresa deu um ótimo exemplo. A gente já vive numa sociedade em que, num geral, tem uma cultura de excluir as pessoas, né? Você falou isso agora, eu nem tinha me dado conta, mas eu pensei muito na questão até das doenças psiquiátricas, né? De todo um tabu que tem em relação a isso. Com Porque, gente, certeza. as pessoas começaram sendo literalmente excluídas e colocadas em manicômios como se fosse tipo assim, essas pessoas têm algum problema, elas são fora da norma, então bota ela em manicômio, coloca elas, vão ficar à deriva da sociedade. Um pouquinho como acontece, por exemplo, na questão do sistema presidiário. Mas você falou isso e faz muito sentido. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas com ansiedade social terem vindo de famílias muito críticas. Na minha família é bastante assim, muito críticos e autocríticos também. Isso tem, muitas vezes tem essa relação. Não é sempre, mas muitas vezes isso é uma via de mão dupla, né? Você ser muito crítico dos outros e muito autocrítico. A gente também, eu acho que chegou a falar disso em outro episódio. Sim, Mas é é o isso. combo, assim, família autocrítica e família superprotetora. Gente, é um combo para você criar transtorno de ansiedade. Oi, a minha família é os dois, crítica e super protetora, cara. Por isso que eu tô no manual todo, gente. Nossa, quando a gente estuda, um parênteses, quando a gente estuda psicopatologia, gente do céu, é um sofrimento, né, Ana Tereza? A gente Não, vai. na época eu saía todo dia, tipo, eu tenho sei lá o quê. Não, eu tenho sei lá o quê. Não, eu tenho Aham. certeza que eu tenho isso daqui. E tem alguns que você realmente, você vai vendo que você não teve um diagnóstico ao longo da sua vida. É isso que eu ia falar, assim. Então, muitas vezes a gente acha que a gente fica noiado, a gente acha que tem tudo, mas não tem. Mas muitas vezes a gente descobre que, nossa, é verdade, a gente tem. E, gente, tem tratamento, tudo isso daí tem tratamento, isso que é importante. Mas a fobia social eu acho que é muito importante ser falada que muitas vezes as pessoas não veem muito como um problema. Que existe uma diferença entre timidez e transtorno. E a gente está trazendo aqui como é que a gente identifica esse transtorno. Exatamente. E agora a gente vai para o transtorno do pânico. Eu acho que a cara da Ana Luísa, gente. Gente, desculpa, eu tô rindo, porque eu acho que assim, a gente está trazendo 8 transtornos. Eu acho que eu fiz o check. Sabe quando a gente às vezes vê esses memes de fazer o checklist? Eu acho que eu dou check em 5. Tipo, em diferentes lugares da minha vida, né? Hoje em dia eu já faço terapia há bastante tempo, mas assim, acho que eu já perpassei alguns desses transtornos. Eu tô aqui só rindo assim, meu Deus. Tadinha da Ana Luísa do Gente, passado. vocês entenderem, ansiedade não tratada, ela não some. Não, não some. E, inclusive, só vai sendo mais alimentado. E às vezes você começa com um e você pode ir perpassando, como eu, por inúmeros diagnósticos, se você não olhar para isso o quanto antes possível. Então, é bem importante. E tô aqui para testar. Inclusive, só esse parênteses, eu sei que a gente me veio agora essa necessidade de falar. No primeiro episódio de ansiedade que a gente fez, foi em, acho que março.
E eu falei que eu não estava muito numa linha de chegada que eu gostaria de ter chegado em relação a isso, né? Eu acho que a Ana Teresa teve mais um fechamento, a história dela, e eu falei que eu ainda estava em processo. Bom, estamos em julho, e hoje em dia eu já estou num lugar muito diferente do que eu estava em março. Então, eu acabei de me dar conta disso, na verdade, que eu lembro que eu falei disso, né? Eu achava que eu ainda estava bem ruim em relação à minha ansiedade, e hoje em dia eu acho que já está bem melhor, assim. Então, gente, tem como ser tratado, mas é uma coisa, é um trabalhinho assim, bem de você botando um tijolinho em cima do outro, você vai desconstruindo umas coisas e vai reconstruindo outras. E é isso, só o tempo e o trabalho, assim, e você olhar para isso. Com certeza, que é uma mudança de muita coisa para ir superando um pouco os comportamentos ansiosos. E voltando ao transtorno do pânico, ele é caracterizado por ataques do pânico. Acho que algumas pessoas já devem conhecer, outras pessoas não. E esses ataques do pânico, eles são recorrentes e eles são inesperados. Um ataque do pânico, ele é basicamente um surto de medo muito intenso e um desconforto muito intenso, que alcança um pico, pasmem, em dentro de alguns minutos. Isso é uma informação que eu queria trazer aqui para vocês, que existem pesquisas que apontam que uma crise de ansiedade, um ataque do pânico, ele dura por volta de 20 minutos. Para quem sente, parece eternidade, é insuportável, é horrível. Não vamos, né, fingir que isso não é um problema. Mas é 20 minutos. Então, isso é sempre muito importante vocês terem isso em mente, porque muita gente acha que vai morrer, que vai ficar assim e que não vai conseguir sair dessa. E muitas vezes é suportar os sintomas durante esse tempo até abaixar. E uma coisa que eu acho importante de falar é exatamente isso que você falou, Ana, que tem sim um limite, né? Eu lembro que quando eu me deparava com situações em que eu ficava muito ansiosa, eu sempre tinha medo de ter ataque de pânico, né? Eu tive alguns ao longo da minha vida e é isso, eu sempre tinha medo de chegar nesse ponto, né? Mas isso é importante da gente falar. Não necessariamente você vai chegar nesse ponto de ter um ataque, e se você chegar, vai passar. E eu sei que é horrível, aí eu posso falar mesmo assim que é horrível mesmo, mas não tem como tratar. E aí, sem lidar com isso, não tô falando que tratar vai ser você ter inúmeros ataques de pânico, não. Mas assim, é você se expondo, é você aprendendo a suportar a ansiedade, porque vira um ciclo, gente. Muitas vezes a ansiedade, você tá ansioso e aí você começa a ficar com medo de ficar ansioso porque é desconfortável. Mas a questão é você ir aprendendo a suportar, e aí o ataque de pânico também. Eu acho essa informação que você deu, Ana, perfeita. As pessoas saberem que tem sim um pico, que eu não sei se existe algum caso de alguma pessoa que morreu de um ataque de pânico em si. Não, é impossível. Exatamente, é isso que eu falei. Eu tava pensando, mas eu pensei, não tenho certeza, né? Mas, bom, a Ana Teresa tá aqui pra testar, a gente não morre de ataque de pânico. Então, por mais desconfortável que seja, vai passar. E a única forma da gente aprender a lidar com essas coisas, da gente diminuir o volume, né? Como eu gosto de falar, é a gente aprendendo a lidar, porque a gente vai passando a ter menos medo de ter isso, né? E como é que a gente identifica que a gente está tendo um ataque de pânico e não uma crise de ansiedade? Então, eu vou falar aqui os sintomas que você pode ter e vou focar nos que a gente usa assim para ser o critério divisor de águas. Você pode sentir coração acelerado, suor, tremores, assim, você começa a tremer, sente uns abalos, sensação de falta de ar, sensação assim que tá faltando ar assim no seu pulmão, que você não tá conseguindo respirar. Dor ou desconforto torácico, né? Tem muita gente que sente muita dor assim nessa região do estômago, na região da barriga, e pode causar náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, assim, meio que de desmaio, calafrios, ondas de calor no corpo, sensação de formigamento, meio de anestesia, né, de alguma parte do corpo. Eu tinha um paciente meu que falava muito que ele sentia o rosto dele anestesiado. Eu nunca senti. Eu sempre senti muita tontura quando eu tive ansiedade. Desrealização, que é a sensação de irrealidade, de você não estar dentro da realidade, ou despersonalização, que é a sensação que você está se distanciando de si mesmo. E tem também o medo de perder o controle, ou literalmente enlouquecer, ou o medo de morrer. E é muito importante essa parte do medo de perder o controle e o medo de morrer, porque isso é bem característico do ataque de pânico. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que existe uma diferença entre ter ataque do pânico e ter transtorno do pânico. Porque você pode ter tido um ataque do pânico na sua vida uma vez, passou e você continua aí ansioso, e pode ser que você desenvolva o transtorno do pânico. E como é que eu sei que eu desenvolvi o transtorno do pânico ou não? O que esse manual de psiquiatria fala é que se você, durante um mês, né, depois que você tiver um ataque de pânico, você começar a se preocupar, assim, de maneira muito persistente, em ter outros ataques do pânico,
já é um critério para a gente prestar atenção. E o outro critério é quando você começa a ter um comportamento de evitar lugares por medo de ter um ataque do pânico. Então, é quando a sua vida começa a girar em torno de: será que eu vou ter um ataque do pânico? Ah, então eu vou deixar de ir na rua, vou deixar de sei lá o quê, mas eu vou faltar ao trabalho, porque vai que eu tenho um ataque do pânico no trabalho, o que é que eu vou fazer? E algumas vezes a pessoa pode até desenvolver um outro transtorno junto, que eu vou falar daqui a pouco, que é o próximo, que a pessoa não consegue mais sair sozinha de casa, porque ela fica com tanto medo de ter um ataque do pânico e ela morrer e acontecer alguma coisa, que ela começa a viver a vida dela em função de ter medo de ter ataques do pânico. E aí, isso é o transtorno. E é muito doido, né? Porque volta pro que eu tava falando. Quando tá muito exacerbado, a gente passa a ter medo de sentir medo, né? É muito Com bizarro certeza. isso. É muito bizarro. Eu tô lembrando também de um caso pessoal, né? Eu dou meus exemplos, gente, realmente para talvez ficar mais palpável para vocês. Acho que nunca cheguei a ter um transtorno de pânico, não. Mas eu lembrei que meu primeiro ataque de pânico foi em casa, no quarto. Eu tava dormindo no quarto do meu irmão na época, porque meu quarto tava em obra. E, bom, até hoje eu não sei exatamente o que desencadeou, mas desencadeou. Foi muito bizarro. Eu levei um susto, não sabia o que estava acontecendo. Tudo isso que ela falou, né? Medo de morrer, o que tá acontecendo, você não entende. Até é bom a gente estar dando essas informações, gente, porque muitas vezes vocês já tiveram um ataque de pânico e vocês não sabiam. E talvez se vocês um dia tiverem, espero que não, mas se um dia vocês tiverem, vocês podem identificar. Na época, eu não tinha esse conhecimento, então eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Mas, bom, eu tive esse ataque de pânico. Eu tive numa noite, né? Nesse dia que eu tava dormindo no quarto do meu irmão. Tava só eu, né? E aí no dia seguinte, na noite de novo, eu tive de novo, tava dormindo no quarto dele, meu quarto tava em obra. E no dia seguinte, depois, né, de 2 noites, tendo tido ataque de pânico dormindo lá, o que eu fiz? Eu associei o ataque ao espaço. O que, gente, não tem nada a ver com isso. Gente, isso é muito comum. E aí, o que normalmente as pessoas fazem? Não vou mais entrar naquele quarto. Exatamente. Eu não parei de entrar lá, mas eu parei de dormir lá. Então, para vocês terem uma noção, eu passei a dormir no sofá da minha sala, porque para mim era mais confortável e detalhe, não era nem um pouco confortável, porque um sofá é gostoso, mas assim, não é uma cama para você dormir, então eu ficava com dor, de assim, zero confortável. Na época, na verdade, eu acho que até hoje a minha sala não tinha cortina, então assim, meu sono não tava legal, porque amanhecia, sei lá, 5 e pouca da manhã, e eu não tinha que acordar às 5 e pouca da manhã na época. Então, eu acordava quando amanhecia porque ficava claro. Enfim, todo um desconforto, mas eu preferia dormir ali do que dormir no quarto do meu irmão, porque eu associei o espaço. E eu fiquei, gente, anos. Assim, depois a obra do meu quarto terminou, eu não precisei mais dormir. Mas, assim, só anos depois, quando eu precisei dormir no quarto do meu irmão, assim, eu consegui, mas eu fiquei meio desconfortável, tipo, ai meu Deus, é muito doido que a gente realmente passa a associar algo, seja um espaço, seja uma situação, seja uma pessoa, o que for, a isso, né? E, assim, muitas vezes não tá. O nosso cérebro, ele é muito brilhante, né? E isso, é até importante a gente falar, é o nosso cérebro fazendo isso para nos proteger. Ó, gente, se vocês quiserem saber como é que o cérebro aprende, vocês comentam lá no Instagram que a gente faz um episódio só sobre behaviorismo, que eu sei que a Ana Luísa vai adorar. Nossa, eu vou amar! Não, mas é importante, cara. Eu não sou muito fã de behaviorismo, mas é muito importante a gente saber, né? Gente, para quem não sabe o que é behaviorismo, é uma linha dentro da psicologia que ela não é mais tão utilizada assim, ela já meio que se transformou em outras áreas da psicologia. A TCC bebe um pouco dessa água, a terapia cognitivo-comportamental, e muitos psicólogos que não vão muito para essa linha que eu vou não gostam dessa área. Por isso que eu fiz essa brincadeira com a Ana Luísa, mas é uma área que trouxe muitos avanços para a psicologia, para a ciência, e eles explicam como é que o cérebro aprende, como é que a gente faz essas associações. O interessante é que essa teoria foi criada e a gente meio que começou a entender como é que as fobias, né, medo de aranha, medo de altura, foram criadas e como é que elas são associadas no cérebro. E a gente usa isso até hoje. Então, é uma parte muito importante da psicologia que, se vocês quiserem, a gente faz um episódio só sobre isso, tentando explicar da maneira mais simples possível. Então, agora a gente vai para a agorafobia. E eu falei, né, no transtorno do pânico, que muitas vezes a gente pode desenvolver outro transtorno de ansiedade, que é a agorafobia, que é basicamente o medo da gente ficar em público. Aqui no critério diagnóstico fala, né, você pode ter medo de usar transporte público, ônibus, trem, navio, avião. Medo ou ansiedade de permanecer em espaços abertos, área de estacionamento, mercado,
parques, pontes, medo de permanecer em locais fechados, como lojas, teatros, cinemas, ou medo de permanecer numa fila ou ficar no meio de uma multidão e sair de casa sozinho. Então, basicamente, você tem medo de sair da sua casa desacompanhado, de estar sozinho. Então, acaba que algumas pessoas que não tratam o transtorno do pânico podem começar a ter medo porque elas começam a ter medo de sair na rua e ter um ataque do pânico. Então, você começa a ficar com medo de sair, você vai ficando em casa. E a agorafobia é esse medo de sair na rua, que é um transtorno que acaba sendo um pouco mais grave porque traz muitos prejuízos. Porque agora, no mundo da pandemia, não tem tanto problema, mas antigamente você precisava sair para ir trabalhar, você precisava sair para fazer um bando de coisa, para ir no mercado e tudo mais. Então, isso causa muito problema. Eu acho que um filme que eu vi recentemente que trata sobre isso é aquele A Mulher na Janela, que tem na Netflix. O filme não é sobre agorafobia, o filme é de suspense, mas a personagem principal tem o diagnóstico de agorafobia. Eu acho que o filme meio que passa um pouco essa impressão que a mulher não sai de casa, ela não consegue sair de casa. Enfim, gente, também é um transtorno que tem tratamento. Parte do tratamento é a pessoa indo aos pouquinhos, tipo, vamos sair rapidinho de casa, vamos só dar uma volta no quarteirão, vamos na esquina, mas tudo isso tem que ser em tratamento, tá, gente? Então, sempre procure um profissional para fazer isso. E agora a gente vai para o nosso queridinho, meu e da Ana Luísa, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ou TAG, né, que a gente abrevia. O TAG é quando a pessoa sente ansiedade ou preocupações excessivas. É uma expectativa, assim, meio apreensiva. E isso ocorre na maioria dos dias. Assim, quase todo dia você está preocupado com alguma coisa. Com diversos problemas, assim. Pode ser o seu desempenho escolar, pode ser o seu desempenho profissional, pode ser com a sua família. Você está sempre preocupado. E para essa pessoa que está preocupada, é muito difícil controlar essa preocupação. Assim, é quase impossível. Porque a pessoa está sempre preocupada, sempre pensando lá na frente o que é que pode acontecer. E a ansiedade, ela pode estar associada a esses 6 sintomas que eu vou falar. Normalmente, pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, elas podem sentir inquietação ou sensação de, tipo, estar com os nervos à flor da pele. Elas sentem cansaço. É aquele cansaço assim que, gente, não adianta. Você dorme, você descansa, você continua cansado. Dificuldade de se concentrar, ou aquela sensação, tipo, deu branco na cabeça. E a dificuldade de concentrar, você senta a sua bunda para fazer uma coisa e você não consegue ficar muito tempo ali. As pessoas também podem sentir irritabilidade. Irritabilidade, gente, é quando você se estressa com qualquer coisinha muito facilmente. Então, assim, eu recebi esse diagnóstico e eu lembro que na época, assim, pequenas coisas me irritavam muito. Que atualmente eu olho e eu penso, dane-se. Mas naquela época tudo era uma grande coisa. Eu acho que nesse transtorno, assim, tudo é uma grande coisa a ser tratada. Também envolve tensão muscular, as pessoas ficam com o músculo tenso, é muito comum ficar na parte do ombro muito tenso. E perturbação do sono, né? E o que é a perturbação do sono? É a dificuldade de conciliar ou manter o sono, né? Você começa a ter insônia, seu sono fica meio picotado, ou seu sono é insatisfatório e inadequado. Tipo, você dorme, mas não descansa. E um dado que eu queria trazer para vocês é que existem pesquisas que mostram que pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada podem demorar até 10 anos para procurar ajuda. Porque elas não veem esse jeito de ser preocupado como um problema. Porque, afinal de contas, elas vivem preocupadas, né? Então, assim, é sempre aquela pessoa que é meio pessimista, aquela pessoa que preocupa demais, que pensa em tudo. Isso só começou a ser um problema para mim, e eu fui procurar diagnóstico, quando eu comecei a sentir muitos sintomas físicos. Eu sentia muito esse cansaço muito grande, eu não conseguia me concentrar mais, a minha memória estava horrível, estava um lixo. Eu tinha, tipo, algumas vezes eu ficava sentada, eu sentia dor no meu ombro. E aí eu comecei a ver que tinha coisas erradas, mas assim, só essa sensação de ficar preocupada com as coisas, todo mundo sempre acha ótimo, porque é tipo, aquele amiguinho que sempre pensa em tudo. Meu namorado sempre fala. Eu nem preciso me preocupar, porque muitas vezes você já pensou nisso. Gente, isso é um sintoma de ansiedade, não sei se vocês sabem disso. Eu sei que muita gente romantiza isso, mas isso é um sintoma de ansiedade. E sabe qual é o complicado do TAG, especificamente, né? Do transtorno de ansiedade generalizada e essa coisa de ficar prevendo o futuro e de ficar controlando? É que funciona, assim, em muitas situações. E aí, muitas pessoas, estou pensando no meu pai, gente. Meu pai, ele tem transtorno de ansiedade generalizada e meu pai é exatamente isso que você falou, Ana Tereza. Ele é a pessoa que todo mundo vai para ele para resolver, porque ele já tá tão acostumado a pensar em todas as possibilidades possíveis que realmente ele se tornou muito bom em resolver situações, em lidar e pensar, em prever e tal. Só que aí a gente pensa, né? O que isso causa? Qual o prejuízo disso? Se toda a energia dele, ou quase toda, tá voltada para ficar pensando
nas possibilidades, né? Aí que a gente começa a pensar, por exemplo, do cansaço. Óbvio que você vai estar sempre cansado, porque tua cabeça não desliga. Eu tô falando eu tô falando de mim também, gente. Mas, assim, com tratamento, isso já tá melhorando. Mas eu acho que o complexo, muitas vezes, do transtorno de ansiedade generalizada especificamente, é que tem uma função, né? Sim, é porque o transtorno de ansiedade generalizada, para mim, é muito explicado pela ansiedade no geral, assim. Eu expliquei no outro episódio, mas eu acho que vale a pena explicar aqui de novo, que a ansiedade é um sentimento para proteger a gente. Então, assim, na natureza, é muito melhor a gente se preocupar do que a gente não se preocupar. Porque, por exemplo, a planta ali tá mexendo. Pode ser um tigre, pode ser um vento. Só que eu tenho mais chance de sobreviver se eu achar que aquilo ali é um tigre, eu ficar com medo e fugir. Então, na natureza, quem sobrevive são os medrosos, que consequentemente são os ansiosos. Então, a nossa espécie, evolutivamente, foi criada para a gente sentir medo de coisas, para a gente se proteger e sobreviver. Só que isso está meio descompensado, porque no mundo que a gente vive atualmente, a gente tem outros tipos de perigo, né? E também é menos perigoso nesse aspecto. A gente, obviamente, tem questão de assalto, tem questão de outras coisas, mas são perigos muito mais complexos do que simplesmente um tigre vai te pegar ou não. E a gente tem outras possibilidades, né? A gente tem muito mais recursos para lidar com esses perigos, que não é um tigre. Então, volta para essa questão, né? Para que essa necessidade de pensar em tudo, de controlar tudo? Com certeza. E acaba, né, que o cansaço, até que você falou, tem um pouco, né, desse cansaço mental e também tem um cansaço físico, porque para o nosso corpo estar preparado para fugir dos perigos, ele requer muita energia do nosso corpo. A gente ativa um sistema assim que é tipo, é o nosso corpo inteiro, são nossos músculos, é nosso sangue, é o nosso pulmão se preparando para correr. Então, é como se esse sistema estivesse ativado o tempo inteiro, ok? Tem conta para pagar, sistema está ativado. Mas filho não passou no vestibular, sistema ativado. Minha mulher reclamou comigo, sistema ativado. Então, você fica o dia inteiro recebendo uma dose de adrenalina do seu corpo, você não consegue descansar. E aí, quando você abaixa essa dose de adrenalina, você usou essa energia para ficar cansado, para ficar ansioso. Sim, e uma coisa importante de a gente falar, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, eu acho que muitas pessoas quando falam, eu tenho ansiedade, num geral, eu acho que as pessoas estão falando do transtorno de ansiedade generalizada, mas é importante a gente fazer essa discriminação, né? Porque a ansiedade todos temos. E muito comum de pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada são pessoas que ganharam responsabilidades muito cedo na vida, de maneira precoce. É muito comum, porque você, desde pequeno, é estimulado a se preocupar. Eu digo assim que eu ouvi de uma supervisora, de uma professora uma vez, que para mim fez muito sentido quando eu atendia criança e adolescente, que é muito reforçado pelos pais. Sabe aquela criança que fala, será que vai faltar dinheiro no final do mês? Será que os meus pais vão conseguir pagar as contas? Aí o adulto olha e fala, que bonitinho, né? Ele já se preocupa, ele já entende. Não, gente, a criança tá sofrendo porque a criança acha que vocês vão morar na rua. Isso é ansiedade. Eu acho que os dois extremos, né, Ana, na verdade. Tanto a questão de uma criança ter uma responsabilização muito grande desde muito cedo, que não é o papel dela, não é o lugar dela, cuidar, por exemplo, da família, né? Quantas crianças a gente conhece que desempenham esse papel? Geralmente, assim, eu que atendo criança, né? A gente vê as crianças que chegam ao nosso consultório são essas crianças. E também o outro extremo, né? De uma superproteção, de uma atitude, uma postura de não deixar também aquela criança, aquela adolescente, o que for, experimentar o mundo e criar uma responsabilização. Então, eu acho que quando o volume está ou muito para baixo ou muito para cima, isso pode acontecer, porque no caso eu vou falar super responsabilização, né? A criança aprende a ter que se preocupar com tudo muito cedo. E no outro extremo de uma superproteção, a criança ou a adolescente ou quem for não aprende a lidar muitas vezes com o mundo, não consegue desenvolver as próprias ferramentas para lidar com as coisas, né? Então vem esse medo quando chega a vida aí, a gente é exigido coisas, é um medo muito grande, porque a gente não aprendeu a lidar com a vida, a gente não aprendeu a ser responsável, a gente não aprendeu a lidar mesmo, né, com isso, a gente não conseguiu desenvolver as nossas ferramentas. Então, eu acho que o 8 ou 80 nesses dois casos pode acabar contribuindo para surgir um transtorno de ansiedade generalizada.
Um pensamento muito comum no transtorno de ansiedade generalizado é das pessoas não se acharem capazes. Não se acharem capazes de fazerem as coisas na vida dela. Isso vem muito disso, assim, de seja criança, quando você tinha que lidar com responsabilidades que não eram à sua altura, porque realmente não era para você resolver e você realmente não era capaz. E também quando seus pais fazem por você, eles ensinam que você não é capaz, indiretamente. Porque já que é tão trabalhoso, tão grande, mamãe e papai vai fazer. E é isso que a criança entende assim, entre linhas. Obviamente, ninguém faz isso de propósito, né? Então, acaba que parte do tratamento do transtorno de ansiedade generalizada é diminuir a tentativa de controle do futuro, mas também da pessoa entender que ela consegue lidar com os problemas. Porque parte de você antecipar os problemas é você achar que você não vai conseguir lidar com eles, então você tem que estar preparado. E, gente, você lida com o problema quando o problema chega. E isso é até muito interessante, a maioria das pessoas que tem o TAG, elas antecipam problemas que nunca vão existir. Elas se preocupam por problemas que a probabilidade deles acontecerem é baixíssima. E elas gastam um tempo muito grande fazendo isso. Sim, né? Geralmente é isso. O nosso maior medo provavelmente não vai acontecer. É bem isso mesmo. E agora a gente vai para o último transtorno, que eu também só quero dar uma pincelada só para vocês saberem que existe, que é o transtorno de ansiedade induzido por substâncias ou medicamento. Então, vocês podem acabar se sentindo ansiosos por causa de uma substância, ou uso de uma certa droga, ou, enfim, algum medicamento. Então, é quando você começa a ter ataque do pânico e ataque da ansiedade, e ele não é explicado por nenhum fator dito até agora no episódio. Não tem assim, você não tá sabendo direito a origem, você tá vendo que a pessoa tá fazendo uso de alguma coisa. Então é você começar a ter ataques de ansiedade e você vê que isso está sendo causado por um remédio, ou por uma droga, ou por uma substância, enfim. Isso pode acontecer. E aí você pode receber o diagnóstico de transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento. E, gente, é isso. Passamos aqui por 8 diagnósticos. É bem extenso mesmo. E, bom, a ideia é realmente a gente trazer, né, essas informações. Se vocês se identificarem muito com algum desses, a ideia não é vocês saírem se diagnosticando, não vai no Google, não usa a gente como referência, mas busca uma ajuda, porque a melhor pessoa que pode te ajudar nisso é um profissional especializado nisso, então, no caso, seria um psiquiatra. E aí, se for o caso, vocês acharem o tratamento, enfim, vocês irem vendo formas de vocês poderem se cuidar em relação a isso. E, gente, se vocês gostaram do episódio, se vocês se identificaram com algum transtorno, vem contar pra gente. A gente vai gostar de saber se vocês estão gostando desse conteúdo que a gente está produzindo. Então, vai lá no nosso Instagram, @podcast Psicologia Sincera. Pode mandar DM, pode comentar na capinha do episódio, que sempre vai estar lá no feed, que a gente sempre posta. Que o seu comentário sempre vai ser super bem-vindo. E se vocês também quiserem acompanhar eu e a Ana Luísa nas nossas vidas profissionais, tirando o podcast, vocês podem me encontrar no @psi.anacavalcante e a Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz, Luísa e Braz com Z. E, gente, tudo isso daqui vai estar na descrição do episódio, vai estar com um linkzinho que aí você entra direto no meu perfil, entra no da Ana Luísa, entra direto no do podcast. E a gente também vai deixar aqui o link para o nosso canal no Telegram, que lá a gente avisa normalmente com antecedência quais são os episódios que vão sair na segunda-feira. A gente também bota umas enquetes, vocês algumas vezes ajudam a escolher títulos de episódio, que a gente está na dúvida. Além de toda sexta-feira a gente mandar uma reflexão, alguma coisa que eu e a Ana Luísa aprendemos sobre a psicologia ou tivemos pensando na última semana que a gente acha que pode agregar vocês ou pode ajudar vocês de alguma forma. E é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio.